Boa noite, bem-vindos a mais um Segundou. Vou tomar uma aguinha aqui, enquanto o Instagram informa aos seguidores. Boa noite, sejam muito bem-vindos a esse novo Segundou aqui, que eu vou colocar o tema sobre teimosia. Oi, Sandra, boa noite. Teimosia ou persistência, gente? Oi, Emanuele, boa noite, bem-vindas. Gente, eu tô sem música aqui. Acabei uma reunião faz pouquíssimo tempo. Oi, Adri, bem-vinda. Gente, eu acabei uma reunião agora há pouco. Achei que nem fosse dar segunda hoje. Então, foi super seguidinho. E entrei agora, assim, eu falei, primeira vez sem música aqui quase pra vocês. Eu acho que é a primeira vez que eu gosto muito de pôr música. Oi, beijos de boa noite. Gente, hoje o tema é sobre teimosia ou persistência. Deixa eu fixar o comentário. Teimosia ou persistência? Eu vou fazer um segundou aqui, pelo menos de uns 40 minutos aí, garantir um segundou pra vocês. Que vocês saiam daqui com alguma coisa bacana para a vida de vocês, como é a proposta de todo segundou. Então, hoje eu vou começar falando sobre teimosia ou persistência. Como eu disse, me perdoem, eu entrei um pouco atrasado, eu estava terminando uma reunião e tive duas agora à noite, então assim, foi bem na sequência. Mas estamos aqui, isso que é importante, né? Não é perfeito, mas é feito. Muitas vezes a gente tem que ter isso na vida, né? E como tem a ver com persistência ou teimosia? É isso que eu vou começar a falar agora, então aproveita que vocês que chegaram aqui, coloque o aviãozinho, já encaminha rapidinho, porque eu vou entrar no tema. E quem chegar depois vai perder esse início, que vai ser super importante para acompanhar um raciocínio. Então clica no coraçãozinho, ajuda o Instagram a distribuir, e vai colocando aqui o aviãozinho para avisar que já vamos começar, tá bom? Então vamos lá. Minhas queridas, olha só. Muitas vezes a gente confunde teimosia com persistência. E é muito importante a gente ver qual que é a diferença entre um e outro, né? Porque a pessoa teimosa, ela é fechada. Ela é fechada a opiniões alheias. Muitas vezes ela é rebelde. Muitas vezes ela é intransigente, né? Ela tem o prazer de contrariar, né? Muitas vezes a gente vê isso o quê? Na criança, que ela está em processo de formação, ela está aprendendo, né? A se entender, a entender o mundo, ela está construindo a sua personalidade. Então ela passa por vários processos, às vezes até daquela teimosia de ser do contra, de falar, a gente fala uma coisa, ela faz justamente o contrário. Né? Às vezes criança tem aquela fase que quando você quer conseguir alguma coisa dela, você fala o contrário, porque ela tem o prazer em contrariar, ela tem o prazer de fazer o contra, porque ela tá passando por esse processo, é natural na infância. Mas quantos adultos, muitas vezes a gente conhece que são teimosos, né? Você vê que tá errado, você vê que não vai dar certo, você vê que aquilo não frutifica pro bem e a pessoa tem a teimosia. Então, a teimosia ela é muito diferente da persistência, porque a persistência, a pessoa que é persistente, ela tem por característica uma mente mais aberta, visões diferentes, ela aprende, ela busca conhecimento, ela tem propriedade para analisar, ela tem sensibilidade, ela acredita na sua intuição, ela percebe quando ela não tem certeza de algo, ela espera o tempo divino das coisas, entende? É outra situação. Então, a persistência, ela não é uma obediência cega, ela é algo desenvolvido. Então, a grande diferença é que a teimosia, eu fiz até um roteiro aqui para passar várias informações para vocês. A teimosia, ela leva muito à incoerência, muito ao descrédito, porque a teimosia, ela é cega, muitas vezes está errado o que a pessoa tá teimando em fazer, né? Muitas vezes não tem um discernimento. Ao passo que a persistência, ela gera uma certa constância na vida, uma solidez, mesmo que as coisas às vezes não dão certo, não acontecem na vida exatamente como a gente planejou, mas você continua persistente naquele caminho. Então, às vezes você quer alguma coisa, você quer educar algo para o teu filho,
Às vezes naquela semana correu tudo bem, na outra não foi tanto, às vezes aconteceu alguma coisa, e enfim, mas você persiste no caminho do bem, querendo que aquele hábito seja implantado, ou mesmo para a tua própria vida. Às vezes as coisas não são, né? Às vezes não, nunca são perfeitas 100%, e a gente persiste. Então, a persistência, ela tem propósitos maiores. São propósitos que a gente traz do coração. Então, são pessoas que foram muito persistentes na vida. Vamos supor, se você pegar, né, a São Francisco de Assis, né, que foi uma pessoa que ele persistiu numa causa, né, uma causa sobre a questão dos animais, dos pobres, da irmandade, né? Ele falava irmã Lua, irmã Sol, tratava os animais, as pessoas. Então ele fez um voto na vida dele e foi extremamente persistente durante todo o caminhar dele para causas nobres, né? Então, se a gente quiser realmente transcender, viver uma espiritualidade, viver aquele nosso propósito, né? Que eu sempre falo que o nosso propósito humano nós viemos aqui para passar por uma passagem. Nós estamos aqui no planeta Terra por um período curto de tempo. Nós temos uma missão aqui como seres humanos, como espécie, de desenvolver sabedoria e virtudes humanas, né? Que é a missão minha, tua, de todos que estão aqui. Então, nós temos essa missão. Agora, se um vai ser dentista, outro vai ser bancário, outro vai vender né, produtos fit, tanto faz. A questão é você desenvolver sabedorias e virtudes humanas. E isso, através do seu trabalho, através do seu servir, se você é enfermeira, se você é advogado, se você é engenheiro, através do seu servir, você tem que evoluir, você tem que ser luz, você tem que transcender no seu trabalho, na sua atividade, como mãe, enfim. E para isso, se a gente quiser realmente fazer este caminho, né, nós precisamos de persistência. Então, nós precisamos de persistência, né, e nós precisamos de esperança. Porque se a gente não tem esperança, se a gente não se mobiliza com coisas maiores, dificilmente a gente vai ser persistente, né? Não tem como a gente ser persistente sem esperança. Porque você vai fazer por quê? Você não tem esperança. Você não acredita que pode fazer melhor. Você não acredita que aquele dia pode ser algo que transforma alguém. Você não consegue pensar que pode ser útil a tua fala, o teu gesto, o teu agir, né? Que você, daquele pouquinho que você fez naquele dia, pode ser transformador. Aquele pouquinho que você fez pro teu filho aquele dia, você é um tijolinho. Então a gente tem que ter esperança, né? Apesar de tudo, gente. Porque se a gente começar a ver notícias, é fácil perder a esperança, né? Você perde a esperança em tudo. Mas a nossa esperança não é uma esperança no ser humano, não é uma esperança só no homem, né? Quantos problemas o mundo já passou, quantas guerras já passaram, né? E vai continuar tendo problemas. Então a gente tem que transcender. Diferentemente lá do teimoso, né? Que ele é intransigente, ele remete à ignorância, né? Quantos adultos estão nessa fase ainda de teimosia, uma teimosia infantil. Por quê? Porque não tem formação. Falta uma formação psíquica, afetiva e realmente é importante você ser uma pessoa persistente com critérios elevados, critérios para o bem, critérios para as virtudes humanas, critérios para a sabedoria. Não, eu vou persistir no bem. O mundo tá todo errado, não faz mal, eu vou persistir no bem. Mas você não tá vendo que tá tudo do avesso, tá tudo, todo mundo, não tá nem aí, todo mundo rouba, todo mundo faz isso lá, todo mundo... Não tem problema, eu vou persistir. Então a gente tem que ter essa persistência baseada na sabedoria, baseada nas virtudes, baseada nas leis divinas. E sermos persistentes. E para isso nós temos que ter esperança, que talvez a gente não veja um mundo diferente, mas o mundo vai se tornar um lugar melhor porque a gente existiu. E a gente fez da nossa existência algo que vale a pena. Pronto, porque eu sempre falo isso, é uma frase que eu falo e repito. Nós viemos sós e nós vamos embora sós. Nós não vamos dar satisfação, nós não vamos dar conta da vida de ninguém, a não ser da nossa. Então, se a gente andou corretamente, é da nossa que a gente vai dar conta. Se a gente não andou corretamente, também é da nossa que nós vamos responder sobre.
Então, assim, é muito sério. Às vezes a gente se contamina tanto em relação ao mundo, né? Porque o mundo tá virado, porque o mundo tá de ponta cabeça, porque o mundo tá assim, porque... Tá. Ok, realmente está, mas e a nossa vida? E como que a gente tá agindo no dia a dia? Como que a gente tá sendo no dia a dia? Como que a gente tá fazendo? Porque espiritualmente nós estamos passando essa experiência aqui e agora. Então, com o mundo torto, com o mundo reto, com o mundo azul, verde, vermelho, como for, a gente tem que agir no bem. A gente tem que agir na nossa missão humana, né? E para isso nós temos que ser realmente muito persistentes, porque vem o desânimo, vem o pessimismo, vem as tristezas, vem as angústias. Então nós temos que ter uma esperança que não é no humano. Nós temos que ter uma esperança que é de quem criou todas as coisas, perceber, né, como é que tem tudo que orbita agora, nesse instante, não tem o Vênus e Júpiter caindo aqui na cabeça da gente, não tem, tá tudo orbitando, tem uma órbita, tem alguém que rege todas as coisas, né, tem algo maior que rege, uma inteligência maior, uma sabedoria maior sobre todas as coisas, né? Que faz agora, né, a rotação, amanhã vai ter o sol, enquanto a gente pode dormir super preocupado com as coisas, tem uma lei, tem um sistema funcionando no nosso corpo, fazendo a nossa digestão acontecer, as nossas células. Então existe essa sabedoria interna da gente e externa. Então, né? Amanhã o botão de rosa que tiver que abrir, desabrochar, ele vai desabrochar, né? O passarinho que tá ali, que o ovinho tá nascendo, um outro passarinho, não nos pertence, a gente não tem domínio sobre nada. Nós não temos domínio. O ser humano acha que tem domínio sobre alguma coisa, ele não tem, né? Ele não tem domínio sobre nada, ele tem o papel dele, uma missão aqui humana, mas ele não tem domínio. Só que a gente não enxerga, né? A gente vai ficando cego achando que a gente ai, nossa. Não, nós não somos o criador de nada, nós somos co-criadores. Nós podemos fazer o bem através do bem que nos é passado, através do Criador que também nos criou, né? De uma maneira única, irrepetível. Então, se a gente quiser viver nessa vontade divina, nós temos que realmente ter persistência, né? Persistência e esperança. Então, a gente precisa desenvolver essa perseverança para o bem, né? Dedicar mesmo à prática do bem, sem nunca desistir. É algo a ser treinado. A gente precisa treinar a prática do bem, né? Então agora eu vou trazer um pouquinho sobre a criança, que muitas vezes ela tá nesse processo evolutivo, né? E muitos pais às vezes falam, nossa, como ela é mentirosa, nossa, como ela é do contra, nossa, e realmente ela tá numa fase que ela passa grande parte da infância dela no mundo da fantasia, né? Ela está descobrindo quem é o eu separado da mãe, porque antes ela acha que é uma coisa só. Então tudo faz parte. A criança pequenininha, ela não tem ainda um contorno, ela não consegue entender. Ela é tanto instinto, ela é tanta emoção, ela é tanto, ela não tem limite. Mas ela não é que ela não tem limite por mal. Ela não consegue ainda, né? Ela não consegue. É como se fosse uma água solta ali, um líquido solto, que não tem contorno, ela não tem ainda o recipiente, ela não tem a forma ainda, ela não consegue. Se ela chora e acabou. Ela aprendeu assim, ela nasceu, se ela não chorasse, ela não mamava, ela sabia que chorar era uma comunicação para algum incômodo, ou dor, ou fome, ou tá sujinha, enfim. Ela vai aprendendo, né? Então os pais, eles são, no primeiro momento da vida da criança, eles são um contorno, né? Então a criança precisa do colo, ela precisa do afeto, ela precisa do contorno para ser acolhida, para entender, alguém cuida de mim, enquanto eu não sei cuidar de mim, né? E interessante, por que eu tô falando isso? Porque o adulto, muitas vezes, também não tem, né? Muitos adultos, às vezes, não tem esse contorno do afeto, né? Não tem esses limites, e vive numa emoção forte, né? Descarregando tudo em todo mundo, e não usa inteligência, né? Não cresceu em tamanho, mas não desenvolveu bem as características do adultecer, né?
Então, tudo isso eu tô falando por quê? Porque faz parte de um processo construtivo, né? A gente tem que desenvolver hábitos na infância para chegar na adolescência, na vida adulta, e a gente conseguir desenvolver questões maiores, mais elaboradas, que a gente consiga plantar na infância essa visão, né, de que nós estamos aqui de passagem, então que nós precisamos alinhar as nossas metas, alinhar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, não para as coisas do mundo, não para os modismos do mundo, né, mas para aquilo que é eterno, que eu falo que as coisas divinas não tem moda, né, não tem moda. O que é certo das leis divinas é certo, não é modismo, hoje é, amanhã não é. Então, muitos adultos, eles são teimosos e fazem birra, né? A birra de criança, gente, é até interessante que muitas vezes, assim, tem pais que falam, nossa, meu filho é birrento, minha filha é birrento e tal. A gente pode analisar, 80% ali, aliás, 90% das queixas de criança está na situação familiar, né? Não adianta só reclamar do filho, tem que olhar a situação familiar. Então, assim, 90% dos problemas que ocorrem com a criança está nos pais, né? Então, assim, ou porque os pais estão nervosos, ou porque eles fazem chantagem, ou porque eles não têm paciência, ou porque eles brigam o tempo inteiro, ou porque eles gritam o tempo inteiro, ou porque fala só não, 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 ou porque não para pra brincar, ou porque só coloca em tela, ou enfim, você pode mexer que tá lá, tem que mexer na estrutura familiar para que essa criança melhore várias coisas, né? Então, 80%, por exemplo, de birra, né, de criança, tá na situação familiar. Muitas vezes as mães ou os pais estão em processos ainda de altíssima irritação, né, de impaciência, de situações que nem eles estão se dominando. E aí a criança vai ficando irritada, às vezes aquela criança tá com ingestão de açúcar muito alto, tá só em tela, né, que ela fica extremamente excitada e fica mesmo, isso é real, né, o processo do cérebro ele vai ficar com mais força para te responder, mais força para ficar irritado, mais força para atacar as coisas longe, por quê? Porque aquilo excita demais o cérebro da criança, né? Então a gente tem que entender que a criança é uma pessoa, né, é um ser humano, que ele precisa também ser compreendido nas emoções, que ele precisa ser escutado, que ele também não gosta que grita, que ele também gosta de atenção, que ele também gosta de... Pensa um ser humano você gosta que grita, você gosta que briga, você gosta que faz chantagem, você gosta, né? Uma vez até eu fiz um post falando assim, imagina que você chega numa casa e você vai sentar, aí a pessoa fala, não, 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 não. Aí você fica em pé. Aí você vai encostar no móvel. Não, 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 não. Aí você vai pra cozinha, vai abrir o armário. Não, 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 não. Imagina você adulto, né? Você não tá entendendo nada. Por que não pode sentar? Por que não pode ficar em pé? Por que não pode pegar o copo? Por que não pode abrir o armário? Você não tá entendendo por que não pode. É só não. E tem muitos pais, às vezes, que usam o não o tempo inteiro. A criança nem sabe por quê. Ela não tá nem aprendendo nada, ela não tá entendendo nada, porque um monte de não, né, gasta aquele monte de não e não resolve nada, porque além do que ela não entendeu nada, né, não teve a capacidade de falar assim, olha, né, aqui, filha, essa cadeira tem rodinha, vem cá ver a rodinha, e olha, se você sentar que você é pequenininha, empurra a cadeira pra você ver, pum, caiu, olha como a cadeira cai, entende? E tudo isso, gente, é uma conexão que vai se construindo entre pais e filhos. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque a criança, ela obedece quem ela confia que quer o bem dela. Quando ela entende que o adulto zela por ela, ela obedece, ela desenvolve obediência. Porque ela sabe que aquele adulto realmente enxerga mais que ela, cuida dela, zela por ela e quer o bem dela. Então a tendência da obediência é muito maior. Não é o tema aqui, obediência, mas eu estou trazendo algumas coisas que a gente tem que ser persistente na educação infantil. É essa conversa, né? Então a persistência, ela vem, não é só na vida adulta. Nós temos que ser persistentes no nosso trabalho, na nossa missão como seres humanos, desenvolver virtude e sabedoria, ser persistentes no bem, apesar dos problemas. Ok, mas nas nossas missões nós também temos que ser persistentes. Nós temos que ser persistentes na educação para o bem.
Nós temos que ser persistentes na educação elevada das virtudes humanas das crianças. Nós temos que ser persistentes nos afetos. Nós temos que ser persistentes nas explicações. Nós temos que ser persistentes nos diálogos, nos colos, nos carinhos, em tudo. Para formar um ser humano, nós temos que ser muito persistente. Mas assim, muito. E pronto, e acabou, e faz parte disso. Por quê? Porque você tem esperança que o seu filho vai ser uma pessoa do bem, uma pessoa de caráter, uma pessoa iluminada, uma pessoa que não está aí sendo consumido pelo mundo, uma pessoa que vai entender a sua existência, a sua missão, que vai ser um ser de luz. Se você tem essa esperança, não basta a esperança de sentar e esperar que vai acontecer. Aliás, nada na vida, né? Nada na vida. Eu tenho esperança de muitas coisas na minha vida. Mas se eu sentar aqui e ficar assim, nossa, eu tenho muita esperança, realmente, assim, né? Muita. E eu não fizer nada, não vai acontecer, né? Então, a nossa esperança é uma esperança de persistência. Nós temos a nossa esperança porque nós confiamos em algo maior, nós confiamos em algo divino, que rege todas as coisas, que existe uma sabedoria muito maior, que nós, inclusive, podemos contar com essa sabedoria maior. Então, assim, lembre-se que vocês não estão sozinhos, não estão sozinhos. Contem com o divino, independente do nome que você der, Deus, Criador, Universo, Energia, enfim. Contem com Deus, contem, porque existe uma força aliada quando você se alinha com Ele. Se você se alinha a sua mente superior, o seu coração, o seu pensamento com a sua mente superior, você se alinha, não é o seu ego, mas é o seu eu divino. Se alinha, você realiza coisas e as coisas acontecem para você de uma maneira muito mais surpreendente. As deucidências começam a acontecer. Porque não é mais o seu ego que está na jogada, não é vou fazer porque eu tenho interesse para mim, eu vou fazer porque isso vai me... vou fazer porque isso... não é para... Não. Se você mudar o jogo, se você entender que o jogo não é sobre isso, é sobre você gerar abundância na vida do outro, você ser luz para a vida do outro, você servir no amor, você doar a sua vida, você já começa um alinhamento, as coisas já começam a mudar de figura. Isso é contar com uma ajuda divina. E o divino age, né? Escute, pare de barulho na mente, pare de deixar a tua mente cheia de pensamentos, falas, que a gente fica, a gente fala, né? A gente fala lá dentro, não é às vezes com a boca, né? Mas a gente fala com... Minha cachorrinha chegou aqui. Oi, bebezinha. Quietinha aqui, neném. E então, quando a gente é persistente, a gente tem que continuar com firmeza, né? Nós não podemos desistir fácil, né? Vem aqui, entra aqui, entra. Você quer vir aqui? Agora eu não posso. Agora a mamãe não pode. Então a persistência, gente, é continuar com firmeza, né? Nós temos que ser firmes, nós temos que continuar e agir realmente esforçando para o foco, né? Qual que é o foco que você quer? E assim, a gente tem que ter os objetivos sem se abalar facilmente. A gente pode até cair, vamos cair mesmo, sabe? Vamos cair, mas a gente tem que levantar, sabe? E não pode assim tudo, pronto, né? Aquela coisa assim, por isso que as virtudes, elas são todas ligadas. Se você não desenvolver a virtude da fortaleza, fica difícil, né, você ter persistência, porque a fortaleza é aquilo que você tem tão claro o norte do bem que você quer, que vai vir uma lambada, você vai pro chão, você levanta de novo, você vai lá, você faz de novo, daí vem outra, daí você vai, você levanta de novo, porque não tem problema. Você vai passar pelos vales, você vai passar pelos altos e baixos. Cada baixo que você passa, você sobe um outro nível. Qualquer pessoa que escala uma montanha, ela tem que descer. Por mais que seja linda a vista, maravilhosa, ela subiu, ela conseguiu. O próximo passo é descer. Se ela quer outra montanha mais alto, não tem como ela pular do pico para o outro pico. Não tem. Ela pode até, se ela quiser pegar um helicóptero, um avião, mas ela não passa pela experiência da subida. Ela não passa pelos desafios de ser mais forte para outro pico. Então a gente tem que ter na nossa meta que ser persistente a gente realmente, às vezes a gente está no vale, a gente não está em lugares agradáveis, a gente não está.
E desistir é a gente contrário, né? Contrário da persistência. Então, primeiro alinhar que teimosia é algo que muitas vezes é cego, é algo do ego, é algo fechado ali, que a gente fica teimoso sem ter luz. Não adianta, né? Você tá indo no caminho errado e tá teimando que aquilo ali tá certo e não tem discernimento, não dá. Então, a gente tem que ter persistência, que é diferente da teimosia, porque ela é mais ampla, ela requer sabedoria, requer entendimento, requer conexão com o divino, requer outro entendimento de vida, né? E aí você vai ter seus objetivos, vai ter teu foco, vai ter seus tombos, mas a nossa meta é o bem, né? Então, nós mulheres, assim, tem várias mulheres, tem homens aqui. Oi, Cauê, boa noite, gente. Boa noite para todo mundo que tá entrando agora. Sejam muito bem-vindos ao Segundou. E eu tô falando sobre persistência e teimosia, né? Como que a gente tem que ser persistente na vida, independente do mundo tá lá fora, né? Roxo, cinza, preto, rosa, né? Verde. A gente tem que ter a nossa persistência. E nós, vou falar um pouquinho das mulheres aqui, nós somos, assim, multitarefas, né? E tarefas desafiadoras, porque nós temos muitas tarefas, mas todas as nossas 1000 funções, né? Elas têm que convergir sempre para um ponto, sempre para o bem. Então, se a gente tá ali, seja trabalho, seja relacionamento, seja família, seja filhos, seja, né, tudo que a gente tem que fazer tem que ter um ponto de convergência. Então, a gente saber o que fazer e o que não fazer, se está alinhado, né, tem que estar alinhado naquela meta, né, porque às vezes você tá alinhado só uma característica, só um ponto da tua trajetória, né, só, por exemplo, só no teu lado pessoal, às vezes do filho não tá, da família não está, ou do trabalho não está, e a gente precisa realmente, a mãe, né, que ela seja determinada, que ela seja persistente, ela vai conseguir muitas vitórias, vai conseguir. Se você for persistente no caminho do bem, do correto, é um dia, 2, são 3, um mês, 1 ano, 2 anos, você não desiste daquela meta, você não desiste. Gente, eu vou contar um fato super assim, daqui de casa, né, que eu acho que assim, é muito bom. Deixa eu tomar uma água, só um pouquinho. Simone entrou, Ana Luísa, pera um pouquinho. Olha só que legal. Essa semana eu tive uma reunião online com meu filho e mais 2 pessoas que são de outro país, mas são brasileiros, e a gente estava conversando sobre um assunto. E aí eles elogiaram muito meu filho, mas muito, 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 pelo altíssimo nível de inglês que ele tem. Altíssimo nível de inglês, ele tem 18 anos. E se eu contar pra vocês, olha só, a persistência da mãe por um aspecto que é um aspecto de habilidade linguística, tá? Mas isso serve pra você desenvolver seu filho em tudo, na espiritualidade, nos hábitos saudáveis, na transcendência, né, que a gente fala, enfim, em tudo, todas as virtudes humanas, na fortaleza. Eu tô dando um exemplo que é uma coisa desse tamanhozinho, mas é só pra você ver que serve pra tudo, né? E quando eu me lembro bem que quando ele era pequenininho, a minha filha fazia inglês e eu coloquei ele no inglês. Desde pequenininho, eles fizeram inglês desde pequenininho. Só que a minha filha ia pro inglês amando, achando super bom, ia com as amiguinhas, saía, feliz da vida. Ele ia emburrado, achando ruim. No carro ele falava assim, eu só vou por causa dos jogos, porque jogo eletrônico, né, ele jogava no final de semana, eu deixava jogar, e às vezes ele queria entender os termos, né, dos joguinhos. E quantas vezes, sabe, e teve reunião da escola de inglês, que eu ia lá e falava, ai gente, meu Deus do céu, né, e assim, a professora, olha, ele nem... Né, a gente vê que ele fala mesmo na aula que ele só quer pra joguinho e tal e coisa. Mas a minha meta era que ele fizesse, né? Que ele tivesse esse êxito na vida dele. Eu sabia que isso seria bom pra vida dele. Só que, gente, me deu muito trabalho. Se eu fosse desistir, olha, eu já teria tido vários motivos pra desistir. Vários motivos pra desistir, né? E até uma vez... eu tava na escola de inglês e eu cheguei pra professora, por isso que é legal, né? A gente tem que ter parcerias pra conseguir os objetivos. E eu cheguei pra professora numa reunião, né? Que era uma classe pequenininha.
Aí eu expliquei pra ela, falei, olha, eu vou te abrir o jogo aqui. Ele não gosta, ele vem contrariado, ele fala pra mim que ele só tá vindo por causa do jogo, tal, tal, tal. Então eu vou te pedir até um favor, se por acaso na aula, durante a aula, você puder incentivá-lo, né? Porque ela falou que assim, que ela era muito inteligente e que ele pegava muito fácil. Aí ela falava assim, se você puder, né? Eu falei pra ela, se você puder, assim, de repente ele se sentir que ele tá falando direitinho, nossa, como você falou bem, olha que bacana, né? Dá uma incentivada na autoestima dele ali, né? Ajuda ele a entender. Eu conversei com ela pra ser aquela coisa de eu fazer em casa e ela fazer lá na aula, né? Pra resultado surgir também. E, enfim, por que eu tô contando isso? Porque daí o tempo foi passando, então que eu fui persistente? Eu fui persistente em tudo. Eu fui persistente quando eu ia conversando com ele no caminho. Eu fui persistente contando pra ele a importância. Eu fui persistente de levar e de buscar. Eu fui persistente de fazer tarefa junto. O meu também não gosta e eu tenho que convencê-lo todo dia. Ele ainda irá me agradecer, que é uma bênção poder fazer um curso desse. Isso então, Emanuele, olha lá. Aí. Só que aí, assim, eu não ia só no... Paraná, você tem que fazer! Não é só assim, né? A Emanuele também não. Mas assim, o que eu tô contando é que assim, a persistência, ela requer da gente. Por que eu queria? Eu tinha um porquê, né? E aí eu enfrentei todos os comos, né? Porque quem tem um porquê, enfrenta qualquer como, gente. Quando você tem um porquê, você dá um jeito, entendeu? Eu inventava, eu colocava música, eu ia conversando, eu ia driblando, eu falava, olha, tem coisa que a gente não gosta, mas assim, eu nem ficava falando assim, porque um dia você vai me agradecer. Não é isso. Eu falava assim, olha, é bom pra você, né? Porque você vai aproveitar isso, porque pra você é muito mais fácil, uma pessoa adulta é mais difícil, nananã. Eu ia lá, ajeitava o horário melhor, conversava com a professora. Gente, essa história eu não vou contar inteira porque ela é longa, mas vou contar o resultado disso, tá? Aí eu ia lá, conversando com a professora, tal. E ela me entendeu muito, ela falou, nossa, eu te entendo perfeitamente, pode deixar que eu vou fazer isso em aula. Eu vou colocar ele, assim, pra ajudar uma outra criança, ele se sentir útil. Então, assim, essa parceria é super legal. Enfim, tá? Conclusão. Passou um semestre, passaram uns 2 semestres, eu voltei na escola, era outra professora. E nessa época minha vida tava, assim, bem também atribulada. Eu não soube que trocou de professora na época. Não me avisaram que trocou de professora. Eu fui numa próxima reunião lá. Enfim... Aí eles dão pra você a ficha lá, antes de você entrar na reunião, eles dão já o histórico, né? E aí só tava assim, ótimo, muito bem, ótimo, muito bem, ótimo, né? Excellent, very good, excellent. Só tava lá, tudo é. Aí eu peguei e falei, nossa, daí eu entrei e era uma outra professora, uma loirinha, eu lembro dela. Aí eu peguei e falei assim, oi, tudo bem, não sei o quê. Aí eu peguei e falei assim, moça, deixa eu te perguntar, esse aqui é do meu filho mesmo? Eu perguntei pra ela, esse aqui é do meu filho? E ele ia bem das outras, mas não era assim, né? Ela falou assim, nossa, ele é ótimo, ele é super assim, ele super interage, ele gosta, ele tá nananana. Aí eu falei assim, sério, gente, sério, tô falando algo super pessoal. Eu virei pra ela e falei assim, eu não lembro o nome dela agora, não lembro o nome dela. Eu falei assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem certeza que você tá falando do meu filho? Você tá falando? Peguei até a foto. Falei assim, ela falou, sim, deixa eu ver, é esse aqui, sim. Eu tava na dúvida se era, você imagina. Só que a história não para aí. Como ele era, olha só, ele era muito inteligente. Voltou a conexão, peraí só um pouquinho. A história não parou por aí, tá? Aí, todo final de ano tem um nivelamento. Eles fazem uma prova para ver se eles vão passar para o ano que vem, ou se ele tiver muito bem, ele pula um ano. Chama nivelamento na escola. Então, final do ano, fazia uma prova, escrita e oral. Se ele tivesse muito bem, podia pular um ano. Gente, ele fez uma prova oral e escrita. De repente, eu recebo uma mensagem no meu celular, até printei a mensagem no meu celular. Olha, a escola está parabenizando o seu filho, porque ele realizou uma prova essa semana e o nível dele tá tão alto que ele pulou 2 anos da escola. 2 anos da escola. Olha só.
2 anos. A história não para por aí. Ele formou em inglês, foi chamado para dar aula. Para dar aula de inglês. Ele nem sei se vai, porque ele tá em fase de cursinho agora. Mas foi chamado para dar aula. E domina tanto inglês que pessoas que moram em outro país elogiam. Gente, vocês entendem a coisa? Agora, assim, o que eu tô dando um exemplo aqui, bem real para vocês, é para falar o poder da persistência na vida da gente. Eu não consegui isso em uma semana. Eu não consegui isso em 6 meses. Eu não consegui isso em 8 meses. Eu não consegui isso em 1 ano. Eu não consegui isso em 2 anos. Eu não consegui isso em 3 anos. É uma constância por um objetivo. Agora você pega isso, eu falei sobre uma habilidade. Agora você pega isso para algo que é espiritual, algo que é emocional, algo que você queira mudar na sua vida. Às vezes você quer mudar alguma coisa na sua vida. Ah, eu não quero gritar mais. Ah, eu não quero ser assim. Eu quero ser uma pessoa de mais oração. Eu quero ser uma pessoa... Eu não sei o que você deseja. Alinha no sabedoria, né? Alinha nas virtudes humanas. Tenha metas altas. Tenha metas altas para os seus filhos. Ah, eu quero tirar um hábito ruim dos meus filhos. Ah, eles estão deitando tarde. Eu não sei. Qualquer coisa, entende? Mas a gente não pode desistir. Desistência não tá na jogada, né? Não tá na jogada. E às vezes a gente enfraquece, falta fortaleza, né? Porque nós estamos desgastados, nós estamos muitas vezes abalados por N questões, né? Emocionais, psíquicas. Mas eu quis partilhar isso com vocês porque nós mulheres, né? Também os homens, claro, né? Seres humanos, mas eu tô falando como mãe, nós podemos e devemos, né? Ser persistentes, e às vezes vai demorar, pode ser que demore 5 anos, pode ser que demore 7 anos, pode ser que demore 10 anos, mas são metas, depende do grau, né, e você tem que saber conduzir isso, mas eu tô falando que é real, né, e muitas vezes as recusas da vida, né, da realidade, elas vêm para trazer à tona a nossa fé, né, trazer à tona o quão nós estamos mesmo, né? Porque se fosse fácil, a gente não crescia, a gente não evoluía, a gente não virava um ser trabalhado, né? Se tudo fosse muito fácil. Fácil, eu não conheço nenhum caminho fácil que seja bom. Não sei, não tem. Então, a gente tem que entender que faz parte da dinâmica da vida, né? Muitas vezes as coisas são grandes, né? Porque existe a necessidade que a gente, no caminho de fazer algo grande, a gente também cresça. Então a gente precisa entender que muitas vezes as dificuldades, elas vêm para nos tornar maiores, para nos tornar melhores, né? Porque ao passo que você começa a ser persistente, você se torna uma pessoa que você se torna mais coesa, mais constante ali, você tem mais solidez, né? Porque você pega algo e você não é líquida, né? Uma hora uma hora não uma hora quer, uma hora não quer. Não, você tem você vai formando você vai ficando robusta, assim, da sua vontade, né? Você vai criando hábitos mais fortalecidos, enfim. Então, o que acontece hoje em dia, né? Vou falar um perigo aqui de hoje em dia. Hoje em dia, o que eu percebo? Perigos, né? Que eu percebo. Muitas vezes as pessoas estão sendo roubados os próprios sonhos, né? Até escrevi uma maneira concreta, até escrevi isso para falar para vocês, uma maneira concreta de extrair a vida de alguém é roubar os sonhos da pessoa, né? E isso está acontecendo muito pelos jovens, está acontecendo da juventude, dos adultos, e nossos sonhos são as nossas esperanças. E essas esperanças são as que nos dão força, que nos dão ânimo, né, de desabrochar coisas boas dentro de nós. Então, olha o perigo, né? Se a gente vive numa realidade hoje em dia que é extrair, uma maneira concreta de extrair a vida das pessoas, tirar os sonhos,
Isso é muito sério, porque desencadeia uma série de outras coisas. Porque se você não tem esperança, você passa tanto faz, você não tem força para lutar, qualquer coisinha derruba, você tem uma meta grande, mas se você vai dedicar muito tempo àquilo, você já não tá com muita esperança, você já não tá com muito sonho, você não... Pra quê, né? Então, olha, isso é muito sério na juventude, muito sério nos adolescentes, muito sério nos adultos, muito sério, sabe? Então a gente precisa restituir essa esperança, restituir o valor da vida, restituir o valor da missão de cada um, da luz de cada um. Tudo isso é muito, muito, muito importante para que a gente possa ser persistente no bem, né? Saber que vale a pena, saber que tem que fazer apesar dos pesares, né? Então hoje em dia muitas pessoas elas deixaram de sonhar, deixaram de acreditar que a vida pode ser diferente, né? E para isso elas perdem a esperança, elas perdem a persistência de fazer algo bom, né? E a maioria das vezes as pessoas elas se frustram porque elas ficam esperando coisas que elas depositam a expectativa em coisas que elas não poderiam estar colocando a expectativa delas, se frustram e pronto, e deixam de fazer. Peraí, deixa eu tomar uma aguinha. A gente tá fazendo sentido aqui até aqui? Sim, várias pessoas. Oi, Sil, entrou! Gente, bem-vindas todas que entraram. Júlia, eu entrei hoje um pouco mais atrasada porque eu tava em reunião. E Emília entrou. Gente, quantas pessoas... E deixa eu ver se tem algum comentário aqui, porque às vezes passa, eu não vou vendo. Gente, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam muito, muito, muito bem-vindos aqui. Eu entrei mais tarde um pouquinho, porque eu tava em reunião, mas eu falei, vamos lá, vamos. Então, muitas pessoas apostam tudo em ilusões. Muitas pessoas colocam toda a sua energia, toda a sua emoção, todas as suas coisas em coisas muito passageiras, né? Não são questões que edificam o ser humano. Estão nas coisas, estão nas pessoas erradas, estão em coisas que não deveriam ser buscadas, sabe? E aí elas se frustram. Lógico, né? Por quê? Porque são vidas irreais, são realidades vazias, sem fundamento, sem coisas que elevam. Não estão nas questões que elevam o ser humano, né, verdadeiramente. Então, não sacia, né? Então, a esperança, sem dúvida, é aquela seiva motriz da vida, né, que a gente tem que alimentar. Mas é preciso saber esperar no bem, né? Saber escolher aquilo que te sacia. Porque se você estiver colocando essa esperança em coisas vazias, em coisas sem fundamento, em coisas mundanas ali, que não é por ali o caminho, né? Não é por ali. A gente tem que viver no mundo, gente, sem ser do mundo. Nós podemos viver no mundo, mas sem ser do mundo. Porque se a gente for do mundo, nós estamos perdidos, né? Então a gente tem que alinhar isso. Eu falo muito isso em educação infantil. Crie os filhos, que tem aquela frase, né? Ah, a gente tem que criar filho pro mundo. Não, você não tem que criar filho pro mundo. Você tem que criar filho pro Criador. Você ensina ele a viver no mundo. Mas você criar pro mundo, isso aqui vai ficar... Isso aqui é cheio de problemas, cheio de erro, né? Então cria pro Criador e você ensina a viver no mundo. Mas aí ele vai estar alinhado com uma missão, com um propósito, outro tipo de ser humano, né? Então, gente, é preciso realmente a gente escolher aquilo que sacia, aquilo que a gente espera, né? Então, assim a gente consegue desenvolver a esperança, a perseverança, a luta, né? Sonhos, que são sonhos realmente de realidades transformadoras, né? Da nossa vida, da vida do outro. Então, são coisas mais elevadas. E quando a gente luta por sonhos ancorados, né? Em um fundamento além de nós, né, que é o servir, aí as nossas esperanças, elas se prendem em elementos de eternidade. Até anotei isso pra vocês, eu vou repetir, tá? Porque ficou bonito aqui, gente. Eu falei. Quando se luta por sonhos ancorados em fundamentos além de nós mesmos, né, quando a gente luta por coisas que são além de nós,
porque a nossa vida está a serviço, assim como uma vela que vai queimando, vai morrendo, mas ela vai iluminando, tá? Então, as esperanças dentro de nós, elas se prendem a elementos de eternidade, porque a gente está sintonizado em fazer o bem, a gente está sintonizado com outra vibe, entendeu? Não é a coisa do mundão que tá aí fora. E aí, a nossa lógica é a lógica do amor, é a lógica do servir, é a lógica do ser elevado, que é diferente. E aí a vida começa de fato a ter sentido. É só por aí que a vida vai ter sentido, né? E aí o que acontece? A gente, quando se luta por sonhos ancorados além de nós mesmos, as esperanças se prendem a elementos de eternidade. Exatamente. Sandra! Sandra digitou pra gente aqui. Sandra, obrigada. É isso mesmo. Muito lindo, né? Tava inspirada aqui. Então, gente, é preciso a gente sonhar com as realidades que não esteja somente em jogo a minha felicidade, né? Porque muitas vezes as pessoas, elas vivem assim, realidades que tá só em jogo a felicidade delas, né? Só em jogo a felicidade delas. E quando a gente sai de nós mesmos, que a gente percebe que a vida toma um outro sentido. Então, no ato da gente sonhar, a gente precisa realmente despertar nos outros a vontade de sonhar. Então, o nosso sonho, a gente precisa fazer com que o outro desperte a vontade de sonhar, sabe? E o mundo tá precisando tanto disso, gente, sabe? Tanto, né? Então, quando a gente tem consistência, né, essa esperança de consistência, essa veracidade, né, que é uma verdade, então a gente se lança, né, no universo, a gente se lança aí na vida com muita perseverança, com muita persistência para alcançar aquilo que a gente quer, né? E construir o que a gente busca a partir dessa luta, né? Dessa luta no bem, nessa luta no amor. E então a gente precisa realmente perseguir ideais que são dessa grandeza. Porque daí, no caminho, a gente vai tendo alguns encantos, vai tendo alguns tombos, vai tendo algumas coisas, porque estamos no mundo humano, o mundo de falhas, somos imperfeitos, às vezes a gente tira a sintonia ali do divino, a gente erra mesmo, mas a gente levanta e a gente sabe o caminho. Então a gente volta pro caminho porque a gente sabe o caminho, né? E existem muitos sonhos que o próprio Criador depositou dentro de você, né? Dentro de mim. Porque o bem vem dele. Então, se a gente alinha sonhos junto com ele, nossa, são belíssimos, né? Podem ser altamente transformadores. E se cada um conseguir fazer a sua parte, realmente a gente está contribuindo para uma sociedade melhor, para um mundo melhor. Olha como precisa disso, né? E esses sonhos que são alinhados aos sonhos do Criador, eles sempre são possíveis. Eles sempre são possíveis, né? Só necessita da nossa perseverança, da nossa persistência, mas eles sempre são possíveis. Porque não tem nada que impede um plano divino, a não ser nós, né? Nós impedimos, porque a gente tem cheio de limitação, a gente não coloca a serviço, a gente não usa o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir, né? A gente não usa, a gente fica no nosso mundinho material, restrito, limitado, com uma visão, né? Só aqui, matéria. E como que a gente quer que um sonho do Criador se realize através de nós, se a gente não se esvazia de nós e não deixa ele preencher, né? Então a gente se sente fraco mesmo, a gente se sente impotente mesmo, porque realmente sozinho a gente é muito falho e fraco, impotente, e qualquer coisinha do mundo derruba a gente. Entende? Então, os sonhos do Criador são muito maiores que os nossos, mas muito maiores. A gente nem imagina, só que a gente vive uma vidinha limitada. É a mesma coisa que, imagina assim, ó. Imagina que você é uma, sei lá, uma nave ou uma Ferrari. Você é algo potente, mais potente que uma Ferrari. Só que daí, o Criador quer que você funcione como uma Ferrari.
Só que a gente não faz nada. A gente não aprende nem a ligar a Ferrari, nem colocar a Ferrari para funcionar, não senta no banco, não anda com a Ferrari, deixa ali a parada, né? Mofando ali na garagem. Não adianta nada, né? Então não adianta essa máquina, né, gigantesca, que é um corpo dotado de dons, de conexões espirituais, de mentais. A gente tem tantos recursos e a gente não põe a serviço, né? Não funciona, a gente precisa fazer a nossa parte. Então, gente, sem perseverança, sem persistência, não pode ter uma vitória real, né? A gente não consegue, sem essa perseverança, sem essa persistência, ter uma vitória real, né? Então, são as nossas iniciativas aliadas a um amor maior, né? Que farão as mudanças na nossa realidade, que farão as realizações na nossa realidade. Então, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos, né? Então, mesmo quando o nosso sonho parecer cair por terra, a gente tem que continuar crendo e perseverando e levantando, né? Cientes que para a vitória acontecer, sempre tem algumas derrotas antes. Sempre tem. Não tem nenhuma história de vitória que foi só vitória, 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 vitória. Não. Sempre tem derrotas. Faz parte do caminho, faz parte do processo, faz parte. Para dar certo, antes não deu certo. Gente, você acha que, Thomas Edison, eu vou inventar a lâmpada. Pegou lá, ligou, funcionou. Ai, que legal. Não, né? 1000 vezes. E cada vez que ele não conseguia, ele não desistia. Porque ele sabia o que ele queria. Ele já sabia o que ele queria. Ele foi extremamente persistente em algo que seria muito bom. Olha o benefício que ele fez para a humanidade. Ele fez... Aí, quando ele estava lá, já a 100 vezes já não deu certo, ele podia falar, quer saber? Vai virar isso aqui não, né? Essa lâmpada não vai. Sonho bobo, né? Que sonho bobo, meu. Larga a mão, né? Já fiz 100 vezes. Qual que era o pensamento dele? Eu estou cada vez mais perto do resultado. Porque se eu já fiz 100 vezes, essas 100 vezes eu já sei que não é para fazer daquele jeito. Cada hora ele fez de um jeito. Então ele sabia que cada vez ele estava mais perto da perfeição. Por quê? Porque ele foi se aprimorando. Cada erro era uma falha a menos para chegar perto do sucesso. Entende? Então é uma outra maneira da gente ver. Quando a gente erra, não é pra gente falar, pronto, então você já aprendeu que aquilo lá não é. Então faz mais uma vez, não é? Caiu mais uma vez, não é? Você tá chegando mais perto do resultado. Por quê? Porque você tá aprendendo como não é pra fazer, né? Como não é pra fazer. Então é interessante isso, né? Então a gente tem que continuar cientes que a vitória, ela é precedida sempre por algumas derrotas, né? E por uma ação de não desistência. Então, quando a gente não deixa de acreditar diante dos insucessos, né? Quando a gente não deixa de acreditar, a gente sabe pela persistência o bem maior que a gente quer, né? A gente consegue ter perseverança e a perseverança realmente é a persistência, a medida certa para qualquer vitória na sua vida. Qualquer vitória em qualquer âmbito, físico, psíquico, emocional, espiritual, familiar, profissional, o que for, né? Só que não é uma persistência cega, não é uma teimosia, né? Porque às vezes você está insistindo em alguma coisa e aquilo você está insistindo, mas analisa se é teu ego, analisa se é só da tua mente, analisa se aquilo, sabe? Porque é assim, ó. Não tô com nada pra desenhar aqui. Peraí, vou pegar uma caneta. Peraí um pouquinho. Deixa eu pegar um papel aqui, gente, só pra finalizar isso. Um minutinho só. Deixa eu pegar um papel, uma caneta aqui, bem no improviso. Deixa eu pegar um papel aqui, ver se eu gosto de desenhar. Eu tenho que pegar um iPad uma hora e ficar desenhando pra vocês. Espera só um pouquinho que eu vou explicar pra vocês uma coisa. Olha só. Vamos supor... Eu vou desenhar aqui, peraí. Vou desenhar, vocês vão entender. Pra terminar o segundo, hein, gente? Vamos supor que aqui, ó, vou fazer um ponto aqui, vai, uma estrelinha aqui.
fazer direito, peraí. Calma, gente, um minuto. Isso aqui não tava no programa. Não tava no script. Espera um pouquinho. Então, vamos supor que aqui, ó. Vamos supor que aqui é o seu objetivo. Aqui é o seu objetivo. E você está aqui. Então, você está aqui e aqui é o seu objetivo, tá? O que que acontece? Nesse percurso daqui pra cá, muitas vezes você acha que vai ser reto, não vai? Não vai ser assim. Não vai ser assim. Pra chegar aqui. Não vai. Tá. E esse caminho, ele vai fazer algo parecido com isso daqui. Muitas vezes, você pode chegar aqui e achar, nossa, você confunde com isso daqui. Você acha que aqui, porque você começou a dedicar, você acha que isso daqui é isso aqui. Aí aqui você, nossa, pronto, certinho o que eu queria. Nossa, olha, tudo que eu desejei. Por quê? Porque a tua visão tá achando que isso é isso. Aí, o que que acontece, gente? Aí você vê que quando isso aqui não dá certo. Você se ilude, porque isso aqui não deu certo. Olha que tava tudo pra dar certo. Tava tudo certinho. Mas aquele negócio não foi. Não rolou, né? Aquela sociedade não aconteceu. Aquela escola não deu certo. Aquela professora que eu arrumei. Aquele negócio. Você vai ver alguma coisa aqui que não deu. Aí o que acontece? Você chateia. Muitos desistem. Já aqui. Começou o caminho, já desiste. Só que, presta atenção. Se você tá aqui, aí você fica chateado e tal. Você começa a lutar de novo. Vai vir outro desse aqui. Você fala, não, mas você sempre tem ali o que você quer. Você tem a meta do que você quer. E chega algo parecido de novo. Você fala, nossa, eu acho que é. Eu acho que é. Acho que é parecido. E assim, gente, vai acontecendo algumas coisas na sua vida. Não quer dizer que seja tudo isso. Tem situações que podem acontecer 2, 3, 4 situações. Ou 3 situações, ou 2 situações, ou 10 situações. Mas o importante é que você, se você está alinhado com o que você quer, você não desiste. Você não desiste. Quando você chegar aqui, você vai compreender que tudo isso aqui foi um alinhamento na tua vida. Foi algo para você merecer estar aqui, você teve que aprender isso daqui. Aprender o caminho. O caminho foi aprendizado. O caminho serviu de experiência. Talvez você só chegou aqui porque você passou por isso. Senão você não chegava. Então, o caminho da vida da gente não é retilíneo. Entende? Então, quando você olhar alguém que você fala assim, nossa, que sorte, não é sorte. Se é sorte pro bem de alguma coisa muito bacana, você pode saber que teve muitas questões que a pessoa foi aprimorando, alinhando, evoluindo, entendendo. Então, quando você vê uma situação que dá certo, uma situação que, ok, tá tudo correndo bem, repara, olha se é bom para você, pro outro e pro todo. É bom para você, pro outro e pro todo. Ok, então até aí tá tudo certo, né? E flui bem, bacana. Mais pra frente, alguma coisa que você tá vendo que é ali dentro, você tá insistindo, persistindo, tá na teimosia, talvez, tem alguma coisinha que você tá ali e tal. Para, né? Por quê? Porque às vezes são mudanças que são necessárias. É um próximo nível. A vida se evoluiu até aqui, ó. Então tá, então, beleza, eu tô desenvolvendo a fortaleza. Ok. Então eu consegui, tô aqui, ó, tô no nível bom. Vai vir alguma coisinha pra você ter que subir de nível, porque aqui é um processo evolutivo, não é pra você vir ficar, nossa, cheguei ali, ó, agora só curtir, hein?
agora eu não preciso desenvolver mais nada na minha vida, eu já estou perfeita. Não é. A vida é um processo evolutivo. Então, você vai evoluir um tanto, vai te ter outras coisas na tua vida para você aprimorar. É uma lapidação. É uma lapidação constante. Então, se a gente entende a nossa vida como um processo evolutivo, alinhando as coisas para o caminho do bem, muitas vezes tem coisas que a gente insiste e a gente tem que entender por que a gente está insistindo, se aquilo realmente tem um sentido, se tem um propósito, se ali está um jogo de ego, se ali está uma coisa que é só a minha vontade, né? Às vezes não está alinhado a uma vontade maior, não está alinhado a uma vontade divina. Silencia um pouco, sabe? Tenta escutar um pouco alguma coisa, uma voz que seja, né, de intuição, uma questão mais espiritual, mais transcendental, né? Se esvazia de você mesma, né? Pede sinais, né? A natureza dá sinais. A vida, gente, quando você pensa algo ou quando você pergunta algo para a vida vai te responder de alguma forma. A hora que você estiver andando na rua, algo que você lê em algum lugar, sabe? Pede respostas e começa a perceber, porque a sabedoria, ela tá lá fora, ela não tá só no celular ali, ela também tem coisas boas aqui, mas e muitas coisas ruins, né? A gente tem que também, tudo a gente tem que olhar o bom e o ruim, saber selecionar. Mas assim, a natureza tá ali, né? A vida tem respostas sábias, porque a vida é sabedoria, a vida não é caos. Caos é o ser humano que faz, porque não tem virtudes humanas. Eu canso de falar, hoje eu tava aqui antes de entrar, até para finalizar aqui, antes de entrar no segundo, eu ainda tava pensando assim, né? Tem aquela caixinha que sempre fala assim, se você pudesse fazer um pedido, né, para Deus ou para o gênio da lâmpada, né, tal, para o mundo, né? O que você pediria para o mundo, né? Tem essas brincadeiras, né? Às vezes tem várias pessoas, eu pediria isso, pediria aquilo, né? E aí, antes de entrar aqui no segundo, eu tava pensando, eu falei, nossa, se eu pudesse pedir um pedido pro mundo, eu falei, olha, eu pediria que todos os seres humanos estivessem alinhados à vontade divina, né? Que eles exercessem a vontade divina. Porque daí todos os problemas acabam, né? Porque se você tá alinhado às vontades divinas, e Deus é amor e é o bem, né? Então, é o bem e o amor. Então, alinha as virtudes todas, né? Alinha a sabedoria e as virtudes todas. Então, por mim, eu pediria que todos os seres humanos vivessem de acordo com as leis divinas. Pronto. Né? Resolveria os problemas, porque eles iam estar sintonizados com algo muito maior, com outro propósito. Então, a vida, ela não é caos, a vida é ordem. A vida é ordem. Se eu soltar essa caneta aqui agora, ela vai cair. Entendeu? Pode ter Covid ou não ter Covid, a lei da gravidade continua funcionando. Amanhã as frutas que tem que nascer das árvores, as estações, a mudança de lua, tudo vai acontecer, gente. Então, assim, a vida não é caos. A vida é ordem, só que o ser humano, sem virtudes, cheio de vícios, de egoísmos, de tudo. O contrário da virtude é o vício. Então, o ser humano lotado de vícios, lotado de coisas erradas, vai fazer o quê? Coisa boa? Não, vai fazer coisa ruim. Então, assim, nós temos que lembrar que a vida é ordem. A vida não é caos. Entende? Então, assim, sintonizar com outro tipo de vida. A gente precisa olhar o mundo com olhos de sabedoria, porque a sabedoria está em tudo. A sabedoria está em tudo. A sabedoria está nesse ar que a gente respira, gente. Como que tem esse ar aqui? Pensa. Como? Como que tem o elemento fogo? Como que tem o elemento água? Né? Como que tem esse elemento? Como que criou esse elemento? Como que esse elemento está dentro de nós? Como que o nenê está dentro, envolto do... Sabe? É uma máquina muito bem pensada. Sabe? Deus pensar um corpo que funciona dessa maneira. Dentro de uma semente tem toda a informação, sabe? Daquela sequoia que tem, sei lá quantos metros de altura, com a outra que vai dar um fruto que já tem os nutrientes certos para nós. Já pensou em tudo, já pensou em tudo. É muita sabedoria. É muito, isso que nós somos um cisquinho no universo.
é muita sabedoria. Então é pra gente expandir o nosso ser. Expandir além do que a gente vê, sabe? De internet, televisão, de celular. Expande o ser, expande pro além, expande pro universo, expande pra Deus, expande teu ser. Conecta com coisas do alto, eleva a frequência da vida, escuta só coisa boa, vê coisa boa, sai da... Sabe, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vê, com o que a gente ouve, com o que a gente come, com tudo, porque tudo é tóxico. Se a gente não escolher bem, o que a gente come é tóxico, o que a gente vê é tóxico, o que a gente ouve é tóxico. Então sai dessa frequenciada de coisa ruim, sabe? E bora lá, a gente ser persistente naquilo que precisa ser, gente. Igual eu vim aqui hoje, na persistência, entendeu? Por quê? Porque é um propósito maior, um propósito pro bem, de estar aqui com vocês, levando uma palavra. Cheguei mais tarde, enfim, e tentando trazer o melhor aqui, né? Porque tem um propósito, né? Um propósito de... Eu sei que toca corações, eu sei que faz bem, eu recebo muitos directs depois, pessoas que falam, nossa, aquele segundou, fez isso pra minha vida, tal, tal, tal. Eu fico muito feliz. Estou alinhada com algo que é além de mim, né? Além de mim. De mim, eu estaria agora, né? Já trocando de roupa, indo dormir, fazendo outras coisas. Mas é algo que é a minha missão, né? Que é a minha missão, que é o meu propósito. Levar a luz para vocês que são mães, levar a luz para vocês que têm filhos, transformar vocês, né? Ajudar vocês. Eu também sou mãe, eu também passei por muitas coisas, né? Então, é isso, a gente tem que ter, cada um, né? Nós temos várias missões e a gente tem que fazer isso. Eu faço com muito amor, né? E fico muito feliz, fico muito grata, porque não é sobre mim, sabe? Poderia estar dormindo, mas estou aqui prestigiando e aprendendo sempre. Ah, lindeza! Essa é parceira, você é parceira. Gratidão, obrigada pelo seu tempo precioso. Amadas, obrigada, gratidão pelo carinho de compartilhar. Então, minhas amadas, hoje foi isso. Teimosia ou persistência, que vocês sejam mães persistentes, que vocês sejam pessoas persistentes. Na vida de vocês, né, com propósito, sabe? É uma injeção de ânimo mesmo. Lembra que os tombos, as coisas existem, muitas vezes a gente tem que silenciar, a gente tem que acolher aquilo, a gente tem que compreender, aquilo tá vindo para o nosso bem, tá vindo para nossa lapidação, tá vindo para o nosso entendimento. Lembra da lâmpada, né? A gente tem que ser persistente e vai estar vindo para o nosso desenvolvimento, né? Então... Lembra do meu exemplo como mãe, até hoje, assim, muitas coisas que eu fiz e eu sei que do pouquinho, das coisinhas mais simples, a gente consegue grandes resultados, né? Quando a gente alinha para o bem, para algo melhor, para algo maior. Então, assim, não desistam, não entrem nessas roubadas do mundo, sabe? O mundo vai estar de ponta cabeça, uma hora vai estar... de um jeito ou do outro, se a gente se colocar só nas questões do humano, e o humano hoje em dia com tão pouco, né, caráter e valores e virtudes, a gente vai ficar alinhando a nossa vida com coisas muito, muito baixas, muito erradas, né? Então a gente tem que fazer essa geração vir também, sabe, com uma outra visão. Chega, já deu, né, o mundo do jeito que tá, não dá. Né? Não é por aí, né? Não está levando para um bom lugar, não está levando para um bom caminho. Então a gente tem que ter uma missão. Quem é desperto, que eu falo que eu sempre elogio quem está aqui no Segundou, plena segunda-feira, falando sobre autoconhecimento, autodesenvolvimento, coisas elevadas, virtudes, gente, assim, vocês são pessoas de luz, porque em plena segunda-feira, dedicando, depois de, sabe, de um dia de trabalho, depois de uma série de coisas olha, tamo junto. Eu também sou super fã de vocês. Meus amores, um beijo, um queijo, um abraço. Um beijo no coração, uma ótima noite, uma excelente semana, uma abençoada semana pra vocês. E a gente vai se vendo por aí, tá bom? Então eu vou deixar vocês, depois vocês comentem, compartilhem, envia pra alguém que vocês acham que vai fazer bem, uma mãe querida que vocês também gostem. E a gente vai perpetuando, vocês vão sendo luz aí no caminho também, tá bom? Então, um beijo no coração e a gente se vê ali no feed, nos stories, a gente vai se comunicando, tá bom? Beijão, gente, uma super boa noite, eu vou deixar salvo, tá bom? Beijo!